nós vamos corrigir os exercícios da aula passada. Bom, os exercícios são números sobre números negativos. Então vamos começar fazendo o número 1. Observe a tabela abaixo. Cidades. São Joaquim, que vai ser chamado de T, vai ser menos 3 graus. Porto Alegre, que vamos chamar de M, vai ser menos 2. Jataí, que é R, vai ser 1. São Gabriel do Norte, S, vai ser 2. E Aquidauana vai ser Q, vai ser 6 graus, tá? Então, ao analisar a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano, podemos representar essa tabela pela reta. Isso significa o quê? Que o T ele vai ter que estar no ponto menos 3 da reta. Então, vamos primeiro procurar onde é que está o T. Vamos ver. Esse T aqui tem que saber se ele está no menos 3. Então, do zero para a esquerda, eu vou contar negativo. Então, vai ser aqui o primeiro ponto, menos 1. O segundo, menos 2. E o terceiro, menos 3. O M tem que estar no menos 2. Então, ó, o T já está certo. Está no menos 3. O M tem que estar no menos 2. Então, o M está no menos 2? Sim, o M está no menos 2. O Q, né, que é o próximo aqui, tem que estar no mais 6, ó, porque tem que estar no 6. Porém, aqui nós podemos ver que o Q está batendo no mais 1, que do zero para a direita é positivo. Então, o Q não é mais 1. O Q é mais 6, então já está errado. Então, novamente, vamos ver aqui, ó, o T, menos 1, menos 2, menos 3. O T está no lugar certo. O M, que é menos 2, também está no lugar certo. O R, que é o 1, ó, do zero para a direita, mais 1. Então, o R também está no lugar certo. São Gabriel do Sul, que é o S, 2, também está certo, ó, mais 2. E o Q está no 6, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também está certo. Então, a resposta certa é a letra B. Todas as outras não tem, ó. O T, que é o São Joaquim, não está aqui. Aqui é menos 3, né? O T está no menos 2 e o T está no menos 2 também, então não dá certo. Então é a letra B. Na número 2 está escrito assim: num dia muito frio em Curitiba, a temperatura foi de 3 graus. À noite, a temperatura diminuiu 5 graus. Em que ponto numérica se encontra a temperatura atingida? Então, se ele estava no 3 graus, tá? Estava em 3 graus. E aí, à noite, a temperatura diminuiu 5, você vai contar 5 para trás. Ou você vai fazer o quê? O número 3, ó, o número 2 aqui, ó, vai ser 3 menos 5. E como nós já estudamos, isso aqui é o número 2, tá? 3 menos 5, eu vou ter o seguinte: repito o sinal do maior, que o maior é o número 5, vai ser menos. E 5 menos 3, que vai dar menos 2. Então, o resultado vai ser a letra B. Ou você pode fazer da seguinte forma: ó. Se estava 3 graus e desceu 5, vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Contar 5 casas para trás, porque diminuiu. Então, ele vai ser de qualquer forma. Então, vamos lá. Número 3. Em certas cidades foram registradas temperaturas de 4 meses consecutivos. No mês de maio, a temperatura registrada foi de 31 graus. Observando as imagens a seguir, responda. Então, ó, maio 31, junho 17, julho menos 1 e agosto menos 5. Sabendo que no mês de julho a temperatura registrada foi de menos 1 grau, então no mês de julho foi menos 1 grau. Qual foi a variação da temperatura se comparado com o mês de maio? Então, quando eu estou falando a variação, tá? É a diferença entre um e outro. Então, se eu quero saber, julho foi, no caso, julho foi menos 1 grau, ele quer saber qual que é a variação, qual a diferença de temperatura entre um e outro. E nós vamos fazer o quê? 31, quando eu quero saber a diferença, eu vou fazer a subtração. Menos, né? E aqui eu vou botar entre parênteses o valor que eu quero, que é menos 1 grau, tá? Porque o menos 1 está do lado esquerdo da reta, então ele é negativo. Então tem que lembrar de botar o parênteses porque vai mudar isso daqui. Se eu tenho 31 menos 1,
eu tenho que vai ser 31 graus, e esse menos, ele vai multiplicar isso que está aqui dentro, como se eu tivesse o número 1 aqui no canto multiplicando. Então, eu sei que menos vezes menos vai dar mais, né? Menos com menos vai dar mais. E 1 vezes 1 vai dar 1. Então, vai ficar 31 mais 1. Teremos, então, o valor de 32 graus de diferença, né? A variação de temperatura em comparação a esses meses. Porque do 31 até o zero, eu vou ter 31 graus. E do zero até o menos 1, eu vou ter 1 grau. Então, 31 mais 1, 32. Letra B. Houve aumento ou queda na temperatura do mês de julho comparado ao mês de agosto? O mês de julho comparado ao mês de agosto. Está falando se teve uma queda ou um aumento. Nesse caso aqui, ele teve uma queda, né? Porque se estava em 0 graus, estava em menos 1 grau, né, na verdade, menos 1, e foi para o menos 5. Então ele foi mais ainda para o lado esquerdo, né? Então houve aumento ou queda de temperatura? Teve uma queda, porque diminuiu, ó, diminuiu quanto? Se eu contasse aqui do menos 1, vai ser menos 2, menos 3, menos 4. Então, quantos espaços eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, teve uma queda, né? Teve uma queda de 4 graus. Tá? Só contar ali. 1, 2, 3, 4 graus de queda. Qual foi a variação de temperatura entre os meses... Letra C. Qual foi a variação de temperatura entre os meses de maio e junho? Então, entre os meses de maio, que é 31 graus, e junho, que é 17, quer saber a variação. Então, a variação vai ser 31, né? 31 menos 17. Só fazer isso. Como o número já é positivo, eu não preciso botar entre parênteses. Só quando o número é negativo que eu preciso botar entre parênteses, porque o mais não vai fazer diferença nenhuma. Então, 31 menos 17, nós vamos ter o valor de 14. 14 graus vai ser essa variação de temperatura, beleza? Agora para o nosso último número 4, efetue. Bom, aqui nós temos que saber a regrinha de sinais da multiplicação. Então, vou fazer aqui, ó, mais com mais vai dar mais. 3 vezes 5, 15. Aqui eu vou repetir, ó, mais 15, né? 15 vezes menos 4 mais 1, que vai dar menos 3, que nós já tínhamos visto isso. Sinal do maior, né? E subtrai. Então vai ficar agora 15 vezes menos 3. O sinal do 15 aqui é positivo, então vou ter mais com menos, que vai ser menos. E 3 vezes 15, 45. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Mais com menos vai dar menos. Sinais diferentes vai dar sempre menos na multiplicação. E 4 vezes 5 vai dar 20. Aí aqui eu vou fazer, ó, mais 20, vou repetir e resolver quem está dentro do parêntese. Menos 3, menos 2 é tipo, eu estou fazendo a subtração agora, não é multiplicação nem divisão. Então, menos 3, menos 2 vai dar menos 5. Sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal, quando é soma. Quando é multiplicação e divisão, sinais diferentes é negativo, sinais iguais dá positivo. Então, sinais aqui, ó, positivo e negativo, sinais diferentes. Então, vai dar menos, e 5 vezes 20, que vai dar 100. Mesma coisa aqui, ó. Sinais diferentes, vai dar menos. E 4 vezes 8, 32. Novamente, sinais diferentes, menos e mais. E 7 vezes 35. Então, vai dar menos. E 7 vezes 35, vamos ver quanto é que vai dar. 7 vezes 35 vai dar 5 vezes 7, que dá 35, sobe 3. 7 vezes 3, 21. Com 3, 24, né? Vai subir isso aí. Então, vai dar menos 245.
A letra G vai ser menos com menos, ó, sinais iguais agora, tá? Menos e menos que vai dar mais. E só multiplicar. 6 vezes 7 que dá 42. Novamente, ó, sinais aqui são iguais, menos e menos, e vai dar mais. E 5 vezes 40 que vai dar 200. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de correção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar aí. Valeu!